Olá, galerinha! Hoje é terça-feira, não é? E nós vamos começando mais um dia de aula, falando com o Papai do Céu. Vamos orar e vamos pedir ao Papai do Céu a sua proteção para que nós possamos começar a nossa aula e dando início com português, tá? Vamos orar? Fechar os nossos olhos, as mãozinhas postas, vamos lá? Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por tudo que tem feito por cada um de nós, pelos teus cuidados, pela tua proteção, pelo teu amor. Continua conosco e envia também os teus anjos para estar ao nosso lado. Dai-nos um dia feliz, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos começar? Então, nós vamos dar início agora à nossa aula de português. E vamos aprender agora como usar o acento agudo e o acento circunflexo. Certo? Está no livro de vocês de português. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Ó, livro de vocês de português, ok? Nas páginas 79, página 79 e 80. Na página 80, vocês têm aí uma atividade. Mas agora vamos aprender, primeiro na página 79, como usar o acento agudo e o acento circunflexo, ok? Na verdade, a acentuação serve basicamente para demonstrar a sílaba mais forte da palavra, certo? Então, ela serve basicamente para isso, a acentuação. Então, essa acentuação, ela também pode identificar o timbre da vogal, certo? Ela pode identificar o timbre da vogal. Mas como assim, tia? Se o som da palavra é um som aberto ou se o som da palavra é um som fechado, certo? E também serve para diferenciar o sentido das palavras, como por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a palavra, duas palavras iguais, certo? Mas ela vai ser diferenciada quando a tia usar o acento. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra vovô e vovó, tá? Então, ó. Então, aqui eu usei o acento agudo, formou vovó. E aqui eu usei o acento circunflexo, formou vovô. Então, vocês perceberam algo no meu tom de voz quando eu falei a palavra vovó? Ou quando eu falei a palavra vovô? Tem algo de diferente? Tem. O timbre de voz foi modificado. E também o sentido da palavra, certo? Por exemplo, vovó. Quando eu falo vovó, eu falo um som aberto, um som agudo. Quando eu falo vovô, ele é um som fechado. Por isso que eu usei o acento circunflexo. E é isso que nós vamos aprender. Agudo e acento circunflexo. Certo? O acento agudo, cadê aqui? Nós geralmente usamos nas vogais A, E, I, O, U, certo? Nós usamos o acento agudo nas vogais A, E, I, O, U. E ele é um acento aberto. Por que o nome é agudo? Porque é um acento pontiagudo, certo? Ó, ele é pontiagudo, não é? Ele é pontiagudo. Então, por isso que nós usamos o nome agudo. E ele é um som aberto, ok? É um som aberto, como por exemplo, a palavra café. Eu usei um som agudo, um som aberto. Na letrinha E, eu usei
o acento agudo. Café. Outro exemplo. Água. Água é um som aberto, certo? Então, nós também usamos a palavra, o acento agudo. A palavra sofá. Também eu usei o acento agudo, porque quando a gente fala, o som, ele sai um som aberto. Então, nós usamos o acento agudo, certo? Outro exemplo. Lápis. Quando eu falei a palavrinha lápis, eu também usei o acento agudo, porque saiu um som aberto, ok? Saiu um som aberto. Deu para entender? Aqui, quando a gente usa o acento agudo nas palavras, o acento agudo é um som aberto, tá? Por que o nome agudo? Porque é um acento pontiagudo, então é assim que nós chamamos de agudo por causa disso, tá bom? Então, sai um acento, uma fala aguda, um som aberto. Então, nós usamos nas letrinhas A, E, I, O, U. Nessas vogais aí são usados o acento agudo, ok? Do som aberto. Agora, o circunflexo. O acento circunflexo são usados nas vogais A, E, O. E, O, certo? A, E, O. É um acento fechado, por isso, ó, que ele fecha assim, ó. Por isso que ele é um chapeuzinho, como a gente costuma falar, não é isso? Muita gente conhece assim, porque o som sai fechado, como eu usei na palavra vovô. Vovô. Vocês observem que até a sua pronúncia e a sua boca, quando você fala que a palavra é usada no acento circunflexo, ela sai um som fechado, até a boca fecha quando a gente fala vovô, né? E quando a gente fala vovó, aí a gente, ó, vovó, aí o agudo já é diferente, mas quando a gente fala vovô, certo? É usado, o som sai assim, abafado, ok? Então, o acento circunflexo, ele é usado nas vogais A, E e O, ok? Vamos a um outro exemplo, a palavra bebê. Lápis aqui. Bebê. Tá vendo? Bebê, eu usei também o acento circunflexo. Então, o som sai diferente. É um som fechado. A palavra tênis. Não, tênis não, gente. Pode ser tênis, pêssego, como tem aqui, né? No livrinho, acompanha aí com a Tina, página 79. Aqui é porque o lápis tá... Não sei se vocês conseguem enxergar, dá pra ver daí a palavrinha tênis. A palavrinha também pêssego. Ok? A palavrinha pêssego. Então, toda vez que a gente fala, o som, ele sai fechado. E nós usamos o acento circunflexo quando o som sai fechado, ok? Vamos agora fazer aqui para ver qual é o acento que nós vamos utilizar na palavrinha que a tia vai colocar aqui agora. Por exemplo, a palavra lâmpada. Deixa eu ver aqui, se esse daqui já tá melhor. Eu tenho a palavra lâmpada. Deixa eu ver uma outra palavra.
ônibus. Isso é pra gente colocar o acento, tá? E uma outra palavra que a tia vai usar agora com outro acento, ok? Vai ser a palavrinha xícara. Então, nós vamos usar o acento agudo ou acento circunflexo, certo? Ou um ou outro nessas palavras. Lembrando que o acento agudo, o som sai aberto quando a gente fala, na nossa pronúncia. E o acento circunflexo, o som sai fechado, ok? Quando a gente fala. Então, na palavra lâmpada, que acento eu vou usar? O agudo ou circunflexo? E outro detalhe, para você saber aonde vai colocar o acento na palavra, como a tia já explicou uma vez, chame a palavra para que vocês descubram qual é a sílaba mais forte para você colocar o acento, para que você possa acentuá-la. Por exemplo, lâmpada. Quando você fala lâmpada, lâmpada. Qual foi a sílaba que você mais demorou quando você chamou? Lâmpada. O lã, não é isso? O lã. Então, eu vou acentuar na vogal que está aqui. Qual o acento que eu vou usar? Circunflexo. Muito bem, vamos mudar agora de canetinha para ver se isso aqui já melhorou. Ó, isso. Vou usar o acento circunflexo. Por quê? Porque quando eu falei lâmpada, eu falei um som fechado, eu não falei um som aberto, ok? A palavra ônibus. Vamos chamar a palavra ônibus? Ônibus. Isso. Qual foi o que eu mais demorei? No ônibus. Foi isso? Então, eu vou acentuar aqui. Qual é o acento que eu vou usar? O agudo ou o circunflexo? Quando a gente fala a palavra ônibus, a gente fala um som, o quê? Um som fechado. Então, eu vou usar também o acento circunflexo, ok? Agora, a palavra xícara. Olha que eu já mudei, não foi? O timbre da minha voz, eu já mudei. Então, se eu mudei, né? Para saber se o som é aberto ou se o som é fechado, né? A gente fala xícara. Olhe, xícara. Então, é o acento o quê? Agudo, porque o som saiu um som aberto, ok? E lembrando também da regrinha, por quê? Porque eu só vou usar o acento circunflexo nas letras A, não foi isso que a tia explicou? E e O. E o agudo em todas as vogais. A, E, I, O, U. Mas lembrando sempre do timbre de voz quando você falar a palavra. Aí você vai saber se é um acento agudo ou se é um acento circunflexo. Se é um acento aberto, como o agudo, ou se é um acento fechado, como o acento circunflexo. Lâmpada, ônibus, xícara. Então, você percebe quando você fala. Ok, crianças? Deu para entender? Vamos lá para a atividade. Página 78. Ou, aliás, página 80. Tia vai ler aqui, vai explicar a atividade para vocês e vocês irão responder em casa, certo? Primeira questão, na página 80, tá? Leia o trecho extraído do texto Carros, Bicicleta, Motos, da enciclopédia Larousse, e acentue corretamente as palavras. Vamos lá. Hoje é o grande dia da viagem de férias. As malas estão no porta-malas e no bagageiro do carro. Os passageiros já estão em seus lugares, mas os carros e os ônibus tiveram de parar. Há um grande engarrafamento. Ok? Vocês aí vão acentuar as palavras, certo? Corretamente. Segunda questão.
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Vocês têm aí, no primeiro, uma série de palavras, 3 palavras. Depois, mais 3 palavras. Em seguida, mais 3 palavras. E por último, mais 3 palavras. Então, qual dessas 3 palavras estão acentuadas corretamente? Por exemplo, tem estômago, saúde e armário. Está acentuada corretamente? Se vocês acharem que tiverem, marquem um X, tá? Se não, deixem em branco. Túnel, retângulo e domínio. Na outra, gênio, patrimônio, maracujá. E na última, cópia, táxi e fêmea. Vocês observem qual desses estão acentuada corretamente e marquem um X. Terceiro, preencha a cruzadinha com o nome das figuras. Vocês têm aí várias figuras. Letra A. Letra A tem aí um jacaré. Letra B tem médico. Letra C, xícara. Letra D, lâmpada. Letra E, avô. Até a letra E, né? É isso. A, B, C, D e E. Pronto. Letra E, avô. Vocês vão escrever na cruzadinha aí corretamente e vão também acentuá-la, tá? Acentuá-las. Quarta questão. Encontre no diagrama 5 palavras que recebem acento agudo e 5 palavras que recebem acento circunflexo. Em seguida, escolha 4 delas e forme frases, ok? Vocês têm aí o diagrama, vão circular as palavrinhas que estão aí. 5 tem acento agudo e 5 tem acento circunflexo. E vão escrever, vão escolher 4 delas e vão fazer frase. E na quinta e última questão, acentue corretamente as palavras abaixo. Vocês vão ler as palavrinhas, tá? Porque se a tia ler aqui todas elas, já vai dar ideia para vocês, né? Quem tem acento agudo e quem tem acento circunflexo, né? E vocês respondam, ok? Tudo direitinho aí. Mas a tia vai ler, vai ser melhor. Então vamos lá. Câmera, óculos, egoísta, distraído, mágoa, cônjuge, faísca, tendência, dominó, experiência, violência, plástico, tártaro, público, referência e incômodo. A tia leu bem rapidinho, não foi? Mas algumas deu até para que vocês entendessem quais eram os acentos que vocês irão colocar. Então, façam aí, tá? E na próxima aula a gente volta com a correção. Ok, crianças? Beijo. Tchau, tchau.